Paz do Senhor, queridos, vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre um assunto muito, mas muito delicado na área da escatologia. Nós vamos falar aqui sobre o anticristo. Algumas perguntas precisam ser feitas. O anticristo já está vivo? E se o anticristo já está vivo, quem é o anticristo? De qual nação se levantará o anticristo? Ora, essas perguntas elas devem necessariamente serem feitas. Vamos tomar por base para a nossa meditação, pelo menos como ponto de partida, Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Este texto ele é entendido pelos dispensacionalistas como fazendo uma referência ao anticristo. De acordo com a escola dispensacionalista, o que esse texto está ensinando aqui é que o anticristo ele fará um concerto com muitos da nação de Israel. De acordo com os dispensacionalistas, o anticristo ele virá e ele aparecerá num momento em que o mundo está vivendo uma turbulência. E quando todas as soluções tiverem sido, vamos dizer, minguadas, parecer que tudo está perdido, o mundo viverá numa guerra, numa desolação. Então, o anticristo, de acordo com o dispensacionalismo, ele fará uma aliança com a nação de Israel. E por que com a nação de Israel? Porque, de acordo com o dispensacionalismo, a nação de Israel receberá o anticristo pensando ser o Cristo, o verdadeiro Cristo das profecias. Então, esse versículo ensinaria o seguinte: ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, de acordo com essa interpretação, o anticristo, ele será recebido como sendo o Cristo, o verdadeiro Messias. Só que quando chegar na metade dos 7 anos, e lembre-se, a igreja não estará mais aqui na terra, de acordo com o dispensacionalismo. Quando chegar na metade da semana, que é 7 anos, 3 anos e meio, então o anticristo se assentará no templo de Deus. Eu quero ler aqui os versículos elencados para isso. Ok? Vamos aqui para 2 Tessalonicenses. Olha o que diz aqui. Que fala sobre o anticristo se assentando no templo. O qual se opõe, 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, para esses intérpretes, o anticristo ele romperá a aliança com os judeus na metade da semana, nos 3 anos e meio. A outra referência que se encontra para a profanação do anticristo ali no templo dos judeus, e diga-se de passagem que quando o anticristo aparecer, ele reconstruirá o templo dos judeus. Ok? De acordo com essa linha de interpretação, então, a outra referência ao anticristo profanando o templo dos judeus é essa, na metade da grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação
de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Por abominação da desolação, os intérpretes dispensacionalistas entendem por abominação da desolação uma referência ao anticristo. Uma variante dentro dessa escola, por alguns intérpretes, é que essa abominação seria uma estátua, uma imagem do anticristo erigida no templo dos judeus. Seja como for, de acordo com essa escola, o anticristo, na metade da semana, ele violará o pacto com Israel. Suspenderá os sacrifícios. No lugar dos sacrifícios de Yahvé, no lugar das ofertas, ele colocará a abominação desoladora, ou seja, uma estátua sua ali no templo. E mais do que isso, o próprio anticristo ele tomará assento no templo, profanará, entrará no lugar mais santo. E aí isso causará uma comoção, uma revolta por parte da nação de Israel. E é neste momento então que o anticristo se voltará contra os judeus e perseguirá a muitos dos judeus. Feita esta explicação, queridos, nós vamos ter que ir agora para o livro de Daniel, ok? Para o livro de Daniel. No livro de Daniel, as referências ao anticristo, bem como sua perseguição aos judeus, está nas passagens que eu vou ler. Veja que eu estou aqui lhe dando, por enquanto, a interpretação futurista dispensacionalista. Tenha só em mente uma coisa. Essa interpretação que eu estou passando aqui é uma interpretação defendida pelos dispensacionalistas. Isso não significa que todos os intérpretes da Bíblia concordem com ela. Mas eu estou dando primeiro a visão dispensacionalista para depois a gente passar para outras visões possíveis. Bom, a outra referência ao anticristo que nós encontramos no livro de Daniel, nós vamos começar, está aqui. Daniel capítulo 7, versículo 8. Diz o seguinte: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Bom, o dispensacionalismo vai dizer que essa ponta pequena é o anticristo, diante da qual 3 das primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aqui continuamos o versículo 11. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Ponta que é uma referência ao anticristo. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. A outra referência ao anticristo está aqui. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Por quarto animal aqui nós entendemos o quarto reino, que é comumente defendido tanto por judeus como por cristãos como sendo o Império Romano. Ok? Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, e cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, diante da qual caíram 3 reis. Essa outra ponta que subia é uma referência ao anticristo, de acordo com o dispensacionalismo. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Versículo 21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos. Os santos aqui é uma referência aos santos do judaísmo, os santos mártires. E os vencia, que nós temos aqui uma referência ao anticristo perseguindo os santos judeus, ou a nação de Israel. Eu olhava, e eis que essa ponta pequena fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Por santo do Altíssimo entendemos os judeus. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse mais: o quarto animal será um quarto reino na terra. Aqui entenda-se o Império Romano.
o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pesará aos pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Este outro rei, que se levantará dentre os 10, ou do mesmo reino, é o anticristo, na visão dispensacionalista. Eu não estou aqui sendo tão minucioso, porque trata-se de escatologia, eu apenas estou aqui mostrando para vocês as passagens que entende-se, de acordo com a linha dispensacionalista, ser uma referência ao anticristo. Prossigamos, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, que é uma referência ao anticristo perseguindo os judeus. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui, tempos e metade de um tempo corresponde a 3 anos e meio. Então, de acordo com os pré-tribulacionistas, o anticristo, quando chegar na metade dos 7 anos, como eu já expliquei, ele romperá aliança com Israel. Ele tinha feito uma aliança de 7 anos, mas quando chega nos 3 anos e meio, ele rompe. E ele começa a perseguir os santos do Altíssimo. Então, e eles serão entregues. Nos últimos 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio foi de paz. Ele fez uma aliança e a paz vigorou com Israel até 3 anos e meio. Mas chegou nos 3 anos e meio na metade, os últimos 3 anos e meio será de guerra do anticristo contra a nação de Israel. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ok, queridos? A outra referência ao anticristo está bem aqui, Vamos lá. A outra referência ao anticristo. 8:9. E de uma delas saiu uma ponta pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente e para a terra formosa. Que essa outra ponta pequena é uma referência ao anticristo, de acordo com a linha dispensacionalista. Ok? Veja que eu não estou sendo tão minucioso, porque eu sei que existem outras, e como existem outras interpretações aqui. Mas, no geral, os futuristas, dispensacionalistas, eles veem aqui o anticristo nas passagens que eu estou lendo. Ok, queridos? Uma variante dessa seria o seguinte, que aqui no capítulo 8, nas referências que eu estou lendo, que é o anticristo, alguns veem aqui Antíoco IV Epífanes, sendo que o anticristo está apenas no capítulo 7, e no capítulo 8 nós temos Antíoco IV Epífanes. Mas vamos aqui privar de tantos detalhes, vamos nos ater ao anticristo. Continuando. E se engrandecerá até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. Aqui essas estrelas aqui é uma referência aos judeus, que serão martirizados pelo anticristo. E se engrandecerá até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Que é mais uma referência ao anticristo em sua violação ao concerto com os judeus, que tirou o contínuo sacrifício, ok? E no seu lugar, o lugar do seu santuário foi lançado por terra. O anticristo, ele não só suspenderá o culto judaico, mas destruirá o lugar santo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, o exército aqui de Israel, com um sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para alguns intérpretes, essas 2.300 tardes e manhãs significam 1.100, e 2.300 tardes significa 1.150 dias. Ok? 1.150 dias. Para outros, as 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 dias literais.
ok? Como eu já falei, eu não vou aqui dar tantas interpretações, eu estou me prendendo aqui apenas ao que diz a escola futurista, ok, queridos? A outra referência ao anticristo é onde nós lemos aqui, capítulo 10 e versículo 27, que diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aqui o anticristo firmará um concerto com muitos judeus, ou com a nação de Israel, por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A outra referência ao anticristo está aqui em Daniel capítulo 10, versículo 21, que diz, 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Este homem vil aqui é o anticristo, ao qual não tinham dado a dignidade real. Para outros, esse homem vil seria Antíoco IV Epífanes, e para outros seria uma dupla referência, historicamente Antíoco, profeticamente o anticristo, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Prossigamos. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Por príncipe do concerto nós entendemos aqui o sumo sacerdote da nação de Israel. E depois do concerto com ele, aqui é o concerto que o anticristo fez com a nação de Israel, e depois do concerto com ele, com quem? Com o príncipe, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Vou pular para o versículo 36. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Meus irmãos, aqui são as principais referências ao que se entende por ser o anticristo. Repito, aqui eu estou dando para vocês a dispensacionalista. Então, de acordo com o dispensacionalismo, todas essas referências que eu li fazem referência ou fazem alusão ao anticristo, ok? Agora eu quero aqui oferecer-lhes, nessas mesmas passagens que eu não vou voltar a lê-las, tá bom? Mas eu quero lhes oferecer uma outra interpretação. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, como é que se entendia essas passagens que eu acabei de ler? Ora, meus irmãos, antes da igreja surgir, antes de Cristo vir ao mundo, na visão judaica, nós temos aí uma referência a Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, ele foi um rei seleucida, que viveu entre os anos 175 a 163 a.C. Ok? Eu fiz um pequeno esboço aqui sobre a trajetória de Antíoco, mas para nós entendermos um pouco, eu quero só trazer à memória de vocês o que eu disse. Tudo que eu falei naquelas referências ao anticristo, eu agora dirijo-me a vocês dando uma nova visão, de acordo com a interpretação judaica que vigorava antes de Jesus Cristo e que ainda hoje vigora, ok? E de acordo com muitos intérpretes cristãos, de acordo com os críticos, com os liberais, com os historiadores, todas aquelas referências que eu li para vocês ali no livro de Daniel, todas as referências que eu li para vocês, que eu dizia que ali era o anticristo, para os críticos liberais, para os historiadores, para os céticos, ok? Para os judeus e para muitos cristãos, ali é uma referência histórica ao personagem chamado Antíoco IV Epífanes, que ele era seleucida. E eu quero aqui, para a gente entender melhor sobre a trajetória deste homem, vamos aqui para o livro dos Macabeus. Só para que você entenda.
Eu vou ler aqui 1 Macabeus capítulo 1. Diz o seguinte: quando Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, que reinou primeiramente na Grécia, saído do país de Setim, derrotou Dario, rei dos persas e dos medos, ficando a reinar em seu lugar, deu muitas batalhas, tomou muitas fortalezas e matou reis da terra, que lhe resistiram. Passando até as extremidades do mundo, apoderou-se dos despojos de muitas nações, e toda a terra emudeceu diante dele. Reuniu um exército muito poderoso. O seu coração elevou-se e ficou todo inchado de soberba. Tornou-se senhor de províncias, nações e reis que ficaram sendo seus tributários. Depois disto, caiu enfermo e reconheceu que ia morrer. Chamou os grandes da sua corte, companheiros da sua mocidade, e repartiu por eles o seu reino. Estando ainda vivo, reinou Alexandre 12 anos e morreu. Os grandes da sua corte começaram a reinar, cada um no seu território designado. Depois da morte de Alexandre, puseram todos os diademas, e, após ele, seus filhos, durante muitos anos, multiplicando-se os males sobre a terra. Versículo 11, do mesmo capítulo de 1 Macabeus. Destes reis saiu aquela raiz do pecado, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que em Roma tinha já estado como refém, e que começou a reinar no ano 137 do reino dos gregos. Queridos, esse ano 137 corresponde ao ano 175 a.C. Então aqui começa a trajetória de Antíoco IV Epífanes. Antíoco começou a reinar no ano 175 antes de Cristo. Eu quero ler só uma coisa aqui para vocês. O que nós lemos aqui em Macabeus, que Alexandre, quando morreu, o seu reino foi dado para os seus sucessores e foi dividido em 4 partes. Isso aqui nós temos em Daniel 8:8. Eu quero ler aqui para os senhores. Ezequiel, Daniel capítulo 8. Vamos ler aqui. Uma referência ao reino dos gregos. O bode, aqui Alexandre, tornou-se extraordinariamente grande, e tendo crescido, quebrou-se o seu grande chifre, por baixo do qual formaram-se 4 chifres, certo? Para os 4 ventos do céu. Aqui é uma referência ao império de Alexandre, que foi dividido para os seus 4 generais, que eles tomaram de conta. Porém, de um destes saiu um chifre pequeno, aqui é Antíoco Epífanes, ok? Lembre-se de Daniel, que fala também no capítulo 8 do chifre pequeno, que se tornou grande contra o meio-dia, contra o oriente e contra a terra forte. Elevou-se até contra a fortaleza do céu, deitou abaixo muitas estrelas e pisou-as aos pés. Elevou-se até contra o príncipe da força, tirou-lhe o sacrifício perpétuo e destruiu o lugar do seu santuário. Foi-lhe dado poder contra o sacrifício perpétuo, por causa dos pecados. A verdade será abatida sobre a terra, e ele empreenderá tudo, e tudo lhe sucederá conforme o seu desejo. Então aqui nós temos aqui as investidas de Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Então eu quero só que vocês guardem na memória isso. As passagens que eu li no profeta Daniel, que o dispensacionalismo vê ali como sendo o anticristo, a história mostra que ali é Antíoco IV Epífanes, tá certo? Sobre Daniel 9:27, que nós lemos, e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. As outras versões dizem, e ele fará uma aliança que durará uma semana. Outras versões dizem, ele fará uma aliança na última semana. Outras versões dizem, ele fará uma aliança durante uma semana. Outras dizem, ele fará uma aliança por uma semana. Ou outras ainda dizem, ele fará uma aliança durante uma semana. Veja que o texto hebraico ele pode oferecer várias versões, ok, queridos? Então vamos lá. A trajetória de Antíoco. Antíoco fez uma aliança. Esta aliança que nós temos em Daniel 9:27, a gente pode encontrar em 1 Macabeus capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. 1 Macabeus capítulo 1 e versículo 12. Ó. Naqueles dias saíram de Israel uns filhos iníquos,
que seduziram muitos, dizendo: vamos e façamos aliança com as nações circunvizinhas. E veja que as nações estavam sob o jugo de Antíoco IV Epífanes, porque desde que nos separamos delas, vieram sobre nós muitos males. E pareceu bem este conselho a seus olhos. Alguns do povo resolveram-se e foram ter com o rei, no caso que é o rei Antíoco, o qual lhe deu poder de viver segundo o costume dos gentios. Em seguida edificaram em Jerusalém um ginásio conforme o uso das nações. Dissimularam os sinais da circuncisão, separaram-se da santa aliança, juntaram-se com as nações e venderam-se para fazerem o mal. Você vê aqui que aquela aliança de Daniel 9:27, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Isso tem um correspondente na história. Antíoco, de fato, ele entrou em aliança com muitos da nação de Israel. A outra referência a essa aliança encontra-se em 2 Macabeus, capítulo 4, versículos 7 a 13. Tá bom? Vamos lá. Antíoco é recebido com honras em Jerusalém pelos judeus. Nós temos 2 Macabeus 4, 21 e 22. Ano 170 ou 171. Ano 171, 170. Veja o que foi que Antíoco fez. Antíoco, Onias III, é assassinado. Ok? No ano de 171 ou 170, Onias III é assassinado. Foi exatamente nessa época que Antíoco violou a sua aliança. Ou melhor, que ele começou as suas atrocidades contra Israel. Ano 143, que corresponde ao ano 169 a.C., Antíoco viola a aliança. Antíoco invade Jerusalém e pilha o templo. A aliança é quebrada com os judeus. Vê 1 Macabeus 1, 20, 2 Macabeus 5, 11 a 14, e aí vai. Então você vê, meus irmãos, que eu estou trazendo esse estudo, é muita coisa. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó. É muita coisa, eu não vou ler tudo para o vídeo não se tornar extenso. Mas eu quero só trazer essas duas visões para os senhores. Em todos os lugares que se entende que é o anticristo, a interpretação judaica antes de Cristo é que ali era uma referência a Antíoco IV Epífanes. E o livro dos Macabeus, que é considerado escritura para os católicos, o livro dos Macabeus, ele de fato, ele bate em tudo, ele combina. O que se lê no livro de Macabeus e no segundo sobre Antíoco IV bate e corresponde em tudo com o que se lê no livro do profeta Daniel. Então aquele pequeno chifre que quebrou 3, aquele pequeno chifre, aquele chifre que proferiu palavras arrogantes, injuriosas contra Deus e que lutou contra os santos do Altíssimo, que nós lemos nas páginas do livro de Daniel, esse ser brutal, esse chifre, esse rei mau, ele na história é visto como Antíoco IV Epífanes. Uma outra interpretação na área escatológica, defendida pelo Dr. Russell Norman Champlin, ele diz o seguinte, que ele procura conciliar as duas visões, tanto a historicista ou a histórica como a futurista. De acordo com o Dr. Champlin, nós temos que ver no livro de Daniel 2 personagens numa só figura. Historicamente, nós temos ali as atrocidades de Antíoco IV Epífanes contra os judeus. Mas do ponto de vista futurista ou profético, está em vista o anticristo. Essa é a interpretação do Dr. Russell Norman Champlin, PhD. Ele vê essas duas referências, uma histórica para o passado, é uma referência a Antíoco, na sua luta contra os judeus. A outra referência está no futuro, é uma referência ao anticristo na sua luta contra os judeus. Ok, queridos? Então, a outra coisa que nós temos que trabalhar para os senhores, veja que eu estou dando aqui praticamente uma introdução. Este assunto ele é muito delicado, ele é super profundo e aqui requer vários e vários vídeos sobre o tema para que vocês entendam melhor a escatologia. A outra questão é o seguinte: o anticristo,
de onde o anticristo se levantará? Aqui existem muitas perguntas, queridos. Tá bom? Aqui existem muitas perguntas. E nós vamos deixar para um próximo vídeo para nós respondermos de onde o anticristo se levantará. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.